Olá, pessoal! Agora vamos para a nossa listinha da revisão. Número 1. Na figura abaixo, que mostra algumas ruas de um bairro, as flechas indicam o sentido permitido para a circulação dos automóveis. Para ir da esquina A até a esquina B, um automóvel percorre 120 metros. Porém, para ir da esquina B até a esquina A, é necessário passar pela esquina C, devido ao sentido da circulação das ruas. Se a distância entre as esquinas B e C é de 50 metros, qual a distância total que um automóvel deve percorrer para ir da esquina B até a esquina A? Vamos lá. Se nós sabemos que daqui, do A até o B vale 120, do B até o C vale 50, então para eu saber a distância do B até o A, está faltando descobrir esse segmento aqui, essa distância AC. Só que nós temos aqui um triângulo retângulo, então nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Está aqui, AC, que é a minha hipotenusa, AC ao quadrado igual a cateto ao quadrado, que é 120, e o outro cateto ao quadrado, que é 50. 120 ao quadrado, 4.400, mais 2.500. AC ao quadrado é 16.900. A potência transforma em raiz. Raiz de 16.900, AC é igual a 130. Só que ele perguntou a distância de B até A. Então, somente o AC é 130. Então, eu tenho que somar com o meu BC, que era o 50. Então, a distância é de 180 metros. Letra B. Na região mostrada na figura, existe um caminho DE para os pedestres. Se a distância entre os pontos C e E, esses pontos C e E é igual a 52 metros, qual a distância entre os pontos A e D? Então, nós vamos aplicar aqui a semelhança entre os polígonos. Eu sei que esse triângulo grande é semelhante a esse triângulo pequeno, como nós falamos pelo caso ângulo-ângulo. Esse ângulo, ele é igual ao triângulo grande e o triângulo pequeno. E o 90 para o triângulo pequeno e também para o triângulo grande. Então, eles são semelhantes. Para aplicar a semelhança entre eles, nós vamos usar a proporção entre as medidas dos lados. Então, olha o que a prof fez. Pegou o lado AB do triângulo grande e relacionou com o lado correspondente do triângulo menor. Então, AB é correspondente com o lado AD. AC, que é do grande, é correspondente com o lado AE. No numerador nós usamos o triângulo grande e no denominador nós usamos o triângulo pequeno. Agora, vamos substituir pelos meus valores, certo? O meu AB é igual a 120. O meu AD é o que eu quero descobrir. O meu AC, que é a medida que nós encontramos na letra A, é 130. E o meu AE é o 130 menos o 52, que é esse pedacinho aqui. Então, eu tenho 120 sobre AD igual a 130 sobre 78. Multiplicando cruzado, 130 AD é igual a 9.360. 130 está multiplicando, passa dividindo. 9.360 dividido por 130 significa que AD é 72 metros. E era o que o exercício estava pedindo. Então, nós aplicamos semelhança entre polígonos aqui. Número 2. Dividir o número 160 em 3 partes diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 5. Então, eu preciso dividir esse 160 em 3 partes, só que diretamente proporcionais. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma quantidade que representa 2 partes, o y que representa 3 e o z que representa y, porque nós vamos dividir em 3 partes. Só que o que eu vou dividir para essas 3 partes? 2, 3 e 5? 160. E essa que eu vou dividir entre 3 partes. Então, esses 3 valores que eu vou encontrar, o total deles tem que me dar 160. E quantas partes que eu tenho no total? Eu sei que esse aqui vai receber 2 partes, esse vai receber 3 e esse vai receber 5. Mas, no entanto, eu tenho 10 partes no total. Então, 160 dividido por 10 me deu 16. Então, quer dizer que todas essas razões aqui, elas têm que chegar a 16. Então, essa fração é igual a isso, essa fração é igual a isso e essa fração é igual a isso. Lembrando de novo, 160 porque é o total que eu vou dividir entre essas 3 partes. Só que o x, ele vai receber 2 partes do total.
O y vai receber 3 partes do total. E o z vai receber 5 partes do total. E todas relacionadas, então, a 16. O que quer dizer que a quantidade total que eu tenho são 10 partes, juntando todas essas aqui. Então, x sobre 2 igual ao 16. Multiplicando cruzado, então x vai receber 32. Y sobre 3 também igual a 16, então y vai receber 48. Z sobre 5 igual a 16, z igual a 80. Se vocês fizerem o teste, 80 mais 48 mais 32 chega no 160, ok? Bem simples. Número 3, a mesma situação. 3 pessoas montam uma sociedade na qual cada uma delas aplica, respectivamente, 20 mil, 30 mil e 50 mil reais. O balanço anual da firma acusou um lucro de 40 mil reais. Supondo-se que o lucro seja dividido em partes diretamente proporcional ao capital aplicado, cada sócio receberá, respectivamente, vamos lá, o sócio X ele aplicou 20 mil, o sócio Y ele aplicou 30 mil, o sócio Z aplicou 50 mil, só que todos aplicaram diretamente proporcionais, então quer dizer que a razão entre eles sempre é a mesa, lembra da proporção que nós falamos. Todos eles juntos, eles vão receber quanto de lucro? 40 mil, os três, ó. X, o Y, eles vão receber 40 mil. Só que qual foi a quantidade aplicada? 100 mil. Esse aplicou 20, esse aplicou 30, esse aplicou 50, então 100 mil. Então, 40 sobre 100 mil, simplificando, fatorando ele, eu consigo 2/5. Corta esses zeros com esses zeros, sobra 4 sobre 10. Dividindo por 2, 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Então, achei essa razão. Então, essa razão é igual a essa razão é igual a essa e essa razão é igual a essa. Por quê? Porque eles são proporcionais, então as razões devem ser iguais. Então, x sobre 20 mil igual a 2 sobre 5. Multiplicando cruzado, 5x igual a 40 mil. O 5 está multiplicando, passei dividindo, 40 mil dividido por 5, 8 mil reais, então, uma das pessoas recebeu. Y sobre 30 mil igual a 2/5, multiplicando cruzado, 5y é igual a 60 mil. 5 está multiplicando, passei dividindo, 60 mil dividido por 5, 12 mil reais, então, quem aplicou aqui os 30 mil. E Z, que aplicou 50 mil, igual a 2/5, multiplicando cruzado, 5Z igual a 100 mil, o 5 está multiplicando, passa dividindo, quer dizer que ele recebeu 20 mil reais. Então, de acordo com o que eles aplicaram, quem aplicou 50 mil recebeu 20 mil da parte dos 40, quem aplicou 30 mil recebeu 12 mil e quem aplicou 20 mil recebeu 8 mil. Se vocês observarem, 20 mais 12, 32, 32 mais 8, 40 mil, que foi o lucro que eles receberam e dividiram conforme eles aplicaram o dinheiro, certo? Então, não se esqueçam que é proporção. Número 4, 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibra. Massa de fibra por massa de pão. Massa de fibra por massa de pão. A marca A tem 2 gramas de fibra a cada 50 gramas de pão. A marca B tem 5 gramas de fibra a cada 40 gramas de pão. A marca C tem 5 gramas de fibra a cada 100 gramas de pão. A marca D tem 100 gramas de fibra a cada 90 gramas de pão. E a marca E tem 7 gramas de fibras a cada 70 gramas de pão. Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibra. Então, onde tiver mais fibra, é a marca que vai ser escolhida. Então, o que eu tenho na marca A? Eu tenho 2 gramas de fibra num total de 50. Então, simplificando, quer dizer que eu tenho 1 grama a cada 25. Na marca B, eu tenho 1 grama a cada 8, porque, ó, 5 para 40, 5 para 100, 6 para 90, 7 para 70. E todas elas eu fiz o quê? Fatorei. Então, ó, se eu tenho 1 grama dentro de 25, 1 grama dentro de 8, 1 grama dentro de 20, 6 gramas, aqui tá errado, 6 não, é 1, tá? Conserta aí, pessoal, foi errado. 1 grama dentro de 15 e 1 grama dentro de 10, quer dizer que quem tem a maior concentração é a marca B. Ela tem 1 grama dentro de 8, que ó, é um número menor.
Uma dentro de 25, olha o tanto que eu tenho. Uma grama, olha o tanto que eu tenho. 1 grama, tanto que eu tenho. 1 grama para 15 e 1 grama para 10. Então, a concentração maior que eu tenho é 1/8. Então, é a marca B, ok? Número 5. No triângulo ABC a seguir, o segmento DE é paralelo ao segmento BC. Determine o valor de x aplicando a proporcionalidade entre os segmentos paralelos cortados por segmentos transversais. Ou seja, esses segmentos transversais e os segmentos paralelos são os nossos feixes de retas paralelas e as nossas transversais. Então, o que eu tenho aqui? Ó, uma transversal e a outra transversal. Formando a razão entre segmentos da mesma transversal, eu tenho 2x menos 2 sobre 2. E formando segmentos com a outra transversal correspondente à anterior, eu tenho 2x mais 6 sobre 3. Multiplicando cruzado, 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes 2, menos 6. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 6, 12. Juntando letra com letra e número com número, 4x vem para cá como menos 4x. O menos 6 vai para lá como mais 6. 6x menos 4x, 2x igual a 18. O 2 está multiplicando, passei dividindo. 18 dividido por 2, x igual a 9. E ele pediu para a gente determinar o valor do x, ok? Colocamos aí o nosso teorema de Tales. Número 6, novamente, nosso teorema de Tales. A figura sendo A paralelo com B e paralelo com C, o valor de x é... Ó, as minhas paralelas agora estão desta maneira aqui. Então, eu tenho 2 sobre 3x e eu tenho 3 sobre 4x mais 1. A razão entre esses segmentos dessa transversal deve ser igual à razão dos segmentos correspondentes da outra transversal. Multiplicando cruzado, 3 vezes 3x, 9x. 2 vezes 4x, 8x. E 2 vezes 1, 2. 8x está somando, passei para lá subtraindo. 9x menos 8x igual a 2. 9x menos 8x é igual a x. X igual a 2. Número 7. A respeito da definição de polígonos semelhantes e congruentes, assinale a alternativa verdadeira. A alternativa verdadeira a respeito dos polígonos semelhantes. 2 polígonos que possuem lados com medidas iguais são semelhantes. 2 polígonos que possuem ângulos congruentes são semelhantes. Um polígono é convexo e o outro não. Esses 2 polígonos são semelhantes. 2 polígonos que possuem lados correspondentes proporcionais e ângulos correspondentes congruentes são semelhantes. Olha o que faltou aqui na letra A, os ângulos correspondentes congruentes, ok? E apenas triângulos podem ser considerados semelhantes, então a nossa resposta correta é a letra D. Número 8, 2 polígonos A, B, C, D, E, F e G, H, I, J, K, L são semelhantes. Opa, se eu tenho 6 vértices aí, significa que eu tenho 2 hexágonos, ok? Supondo que os ângulos internos desse polígono sejam todos iguais, qual a medida do ângulo H? Então, se todos esses ângulos são iguais, significa que eles são polígonos regulares. E para nós determinarmos a medida do ângulo interno, lembrando da nossa fórmula, n menos 2 vezes 180 dividido por n, onde n é o nosso número de lados. Então, como eu sei que é um hexágono, por ter 6 vértices, eu tenho 6 menos 2 vezes 180 dividido por 6. 6 menos 2, 4 vezes 180, 720. 720 dividido por 6 quer dizer que cada ângulo interno tem 120. Como ele quer o ângulo H e todos os ângulos são iguais, ele falou, os ângulos internos todos são iguais, então H também vai valer 120 graus. 9. Determine a medida x do polígono abaixo, sabendo que os polígonos da imagem são semelhantes. Opa, se eles são semelhantes, então seus lados são proporcionais. Então, vamos montar uma proporção. Ó, pegando os lados correspondentes, eu peguei 4 sobre 2, igual a x sobre 1,5. 4 é correspondente com 2 e x é correspondente com 1,5. Montei, vou multiplicar cruzado.
2x é igual a 6. O 2 está multiplicando, passa dividindo, x é igual a 3. O último, o 10 é parecido, muito parecido com o número 1. Na figura abaixo, AB é paralelo com o CD. AB é igual a 136, CE é igual a 75 e CD é igual a 50. Determine a medida do AE. Então, ó, observem como que a professora relacionou. AE é a medida desse lado aqui, do triângulo maior. E o CE é a medida do lado do triângulo menor, e eles são correspondentes. A AB é do maior e o CD é do menor. Então, quer dizer que em cima eu tenho as medidas do meu triângulo maior e embaixo eu tenho as medidas do meu triângulo menor. O meu AE é o que eu quero descobrir, então eu deixei aqui. O meu CE é 75, substituir. O meu AB é o 136, substituir. E o meu CD é o 50. Multiplicando cruzado, AE vezes 50, 50AE. 75 vezes 136, 10.200. O 50 está multiplicando, passa dividindo. 10.200 dividido por 50 significa que o meu AE é igual a 204 centímetros. Ok? Espero que eu tenha ajudado. Bom estudo para vocês e boa prova amanhã. Um beijão!